Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, uma obra fundamental da nossa querida doutrina espírita. Hoje vamos começar a falar diretamente sobre os anjos. Olha que legal, dá uma olhadinha aqui. Os anjos é o capítulo 8º, não é? E hoje nós vamos ver os anjos segundo a igreja. Quem são os anjos para a igreja? Entenda igreja como para a religião, né? Como as outras religiões, especialmente as evangélicas, elas foram derivadas, o protestantismo e tudo mais, foi derivado do catolicismo, então é mais ou menos o entendimento que todas elas têm também. Então, os anjos para a igreja. Vamos começar. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja, que assim os define. Então, lembrando, o que é dogma? Dogma é um fator de fé, que você tem que acreditar porque aquela religião diz que tem que ser assim, entendeu? E para dogma não existe nenhuma contestação. Então, vamos ver para a igreja o que são os anjos. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, 47, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Então a gente já começa a ver que essa questão do que são anjos, né, é um dogma de fé. Ele não é exatamente algo extraído da Bíblia, e sim foi criado num desses concílios que a gente já falou tanto. Mas continua. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais, na última ordem, uma e outra puramente materiais e, intermediariamente, uma união maravilhosa das duas substâncias. Uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto a alma, e superiores por suas qualidades e privilégios. Privilégios, né? A alma é grande e nobre, porém, está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra, para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que recebe das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não fora mais a obra-prima da sabedoria, nesse caso a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Olha que interessante, né? Parece assim, que o homem foi criado só para louvar e adorar e amar a Deus. Ponto. Isso é
a serventia do homem, né? E aí se fala sobre essa possibilidade de haver os anjos. Por que Deus criou o homem? Por que não poderia criar os anjos? Então a gente está lendo, Kardec faz uma observação aqui que eu acho interessante, olha. Extraímos esse resumo da pastoral do Monsieur Gosset, cardeal arcebispo de Reims, não sei como é que fala, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte como última expressão do dogma da Igreja nesse sentido, tá? Então, nós estamos aqui, ó. Lembra? Diz um concílio geral e ecumênico, tá? A gente está falando da explicação de quem são os anjos por este concílio, por o que imaginam os componentes desse concílio, que, lembrando, o concílio, uma reunião dos grandes da igreja, que geralmente tinham a presença dos imperadores, na época dos imperadores romanos, que também eram papas, e que tiravam de suas convicções algo, e aquilo que fosse definido no concílio virava artigo de fé. Ninguém poderia falar contra, senão ia ser excomungado, ou seja, anátema, expulso da igreja. Mas vamos continuar. Em cada página dos sagrados livros, do Velho como do Novo Testamentos, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador, a sua lembrança inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. Então aí ele já começa a dar uma cutucada nos pagãos, que era uma religião, né? Então dá uma cutucada dizendo, mas eles, os outros que acreditam em anjo estão certos, mas esses aqui estão errados. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens, ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma não só sem mistura como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Curioso, né? O anjo já é criado puro e perfeito. Aí você começa, primeiro questionamento, mas por que Deus criaria uma criatura pura e perfeita e eu imperfeito e pecador? Né? Aí você já começa a botar na balança, mas que raio de justiça divina é essa? Vamos continuar. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência, daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição, as ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Olha, eles estão praticamente explicando a materialização. Vamos seguir. Seus ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço ou vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento,
podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho, na frase de Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber. E estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. Perceba que está grifado. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas de uma intuição clara que Deus deu para eles, né? Mais um privilégio, mas vamos continuar. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhe serem defesos os desígnios particulares da providência. Ela lhos desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem a órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Olha que interessante. Você percebe que muita coisa das ideias dadas aos anjos são praticamente uma descrição dos espíritos superiores, da grandiosidade de Jesus, por exemplo, né? Só que tem o tema principal aí, é que Deus criou os homens de um lado para errar, bater cabeça, sofrer, e os anjos do outro, que já são lindos, perfeitos, espíritos puros, etc. e tal. Mas continuando sobre a comunicação entre eles. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo, porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se sustenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra. Mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Ou seja, eles imaginam que tem muito mais anjos em tudo quanto é lugar do que homens, porque eles comparam. E aí você percebe essa comparação que talvez na época pudesse ser até elogiosa, mas comparam Deus ao rei, aos reis poderosos. Então, quanto mais poder tinha um rei, mais ele tinha súditos, mais vassalos, mais empregados, mais público. E ele faz uma comparação direta. Olha, é muito maior do que o planeta Terra. Por que o planeta Terra, né, perto da vastidão do universo? E que Deus, o Rei dos Reis, né, tem muito mais. Eles estão medindo pelo poder e nunca pelo amor. Então, você percebe aí umas conotações estranhas nessa linguagem que a igreja utilizava, e eu acho que utiliza até hoje, para qualificar Deus. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conforme as funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade, outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria, e finalmente tronos os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Então vamos lá, no meio dos anjos tem hierarquia. Mais uma pergunta, por que Deus criou uns melhores do que os outros? E os homens lá no fim da fila, né? Então tem os serafim, que são os bambambam,
Depois vem os querubins, que são submissos aos serafins, e os tronos, que são submissos a estes dois. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribui no governo geral do universo. Então está falando dos querubins. E são as dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres. As virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano. Vixe, virtude e interesse da igreja. E as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Uau! Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas e são... Peraí, gente, os anjos é que mandam nos homens? Então nós estamos sendo o vassalo do vassalo, né? Vamos combinar? Então são eles os principados, na verdade eles fazem parte da terceira hierarquia, que é o trono, né? Os tronos. Então, 3 partes. Os principados, que são encarregados de reinos, províncias e dioceses. Desculpa, gente. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, praticamente um correio elegante. E os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Ai, que coisa! Tadinho dos nossos anjos da guarda, eles ficam lá pro fim da fila. Depois de anjo da guarda tem nós. Oh, que pecado, meu Deus do céu. Mas tá, a gente entendeu o que a igreja pensa sobre os anjos, né? E pensa mesmo, isso daí não é revelado, eles simplesmente criaram isso tudo durante os séculos e colocaram aí como lei e que ninguém pode questionar absolutamente. Aí Kardec, sempre maravilhoso, com os espíritos, né, traz a refutação dessa teoria toda que a gente ouviu, ou seja, o que é de verdade mesmo. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último onde a vida é puramente material, e, entre os dois, medianamente existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. Então, percebeu aquilo que eu estava percebendo? Você entendeu do que se trata? Eu perdi o mouse para variar. Achei. Então, os anjos, segundo a Igreja Católica, por exemplo, eles foram criados puros, são espirituais, já sabendo tudo, aqui com Deus, juntinho com Deus, e numa hierarquia ainda que um manda no outro. É uma coisa um pouco complicada, né, de saber, mas aí depois você pode entender porque que saem séries como Lúcifer. Se você não assistiu, é um barato, assim. É na Netflix. A série Lúcifer, ele trata... Lúcifer é um anjo caído, que se rebelou contra Deus. Aí na série, você tem mais simpatia pelo Lúcifer, que é o capetão, do que pelos anjos bons lá, os serafins, querubins, que são muito chatos, são bravos, e até Deus eles retratam de uma maneira diferente. Só dá pano para manga para fantasia mesmo, porque não faz muito sentido. Mas vamos continuar aí na refutação. Então, Deus criou os anjos sabendo tudo sem ter feito esforço nenhum. Continuando. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será da matéria bruta. Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se aos animais e às plantas? Neste suposto seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta, que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, esses 3 termos: a criatura espiritual,
a humana e a corpórea, pois tal é, dizem, o plano divino majestoso e completo como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses três termos e que são três criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que na natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é até certo ponto verdadeira quanto à existência dos três termos. Faltam-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Então vamos ver aí esta demonstração da explicação. Diz a Igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época não havia, portanto, criatura humana nem corpórea, que importa dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da terra e de seus habitantes. Começa aí a ficar bem confuso, né? Então, Deus criou tudo do nada há 6.000 anos, que é mais ou menos a idade da Bíblia e da Gênese, tá? Então, por isso que essa data aí de 6.000 anos, o que é completamente balela, se a gente olhar na ciência e todas as descobertas científicas, até a datação do carbono, dos fósseis existentes no planeta Terra, 6.000 anos é nada, né? Impossível ter sido criado tudo isso. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura, que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais como as corpóreas foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada, no passado. Aqui fica reduzido, assim, o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E, ainda que se admita seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer, no concílio ou na Bíblia? Olha que interessante, eles começam a criar uma confusão tão generalizada que o concílio diz uma coisa que contraria a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o mundo foi criado em 6.000 anos. Tudo foi criado do nada em 6.000 anos. O concílio diz que desde o início dos tempos. E que tudo foi criado simultaneamente. Tanto os espíritos perfeitos, os anjos, a última bolacha do pacote, e nós tudo. Entendeu? Por esse Deus supostamente justo. O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é essencialmente o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui o estado normal, o desígnio, o fim. Por isso que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal, mas o corpo não. A união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma união tão passageira, tão efêmera? Mas que se prolongue essa união tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim poder-se afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrado ao corpo? Não. Essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Então, mais uma inconsistência aí nas palavras do concílio, né? Já que o estado natural seria corpo e alma junto. Ué, então era para a gente ter corpo e alma a eternidade. Não, não é.
Se o destino essencial da alma estar ligada ao corpo humano, se, por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, preciso se faz que tome rumo outro que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outra, à reencarnação, à perpetuidade. É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por um dos luminares da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a cedilha maiúsculo O essencial da sua criação é estarem unidos. Condição essencial é estar unido, alma e corpo. Não faz sentido nenhum. Mas vamos continuar aqui a continuação da refutação, só do concílio, tá? Tão simples. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo físico do mundo e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos, e o que faziam, pois, tais anjos, anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações, e teriam eles sido criados de toda a eternidade. Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. Nem precisa explicar o tamanho da barbaridade que é isso, né? E ninguém questionava. Meu Deus do céu. Tamanho era o medo, né? Se ser questionado também ia ser queimado, mas Deus cria anjo para ficar adorando ele. Você realmente acredita num Deus desse? O meu Deus não é esse que tem o ego do tamanho de um elefante. Diz ainda o concílio, enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz. Esta proposição contradita que sustenta a essencialidade dessa união, e diz mais o concílio, as ideias lhes chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores, eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Interessante, eu acho que ele vai fazer as ponderações até com o que a gente aprende, né? Com a doutrina dos espíritos mesmo. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a quaisquer ensinos, por meio de quais sentidos, jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filólogos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? É uma questão interessante, né? Aqui reponta uma questão vital. Qual há de saber se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo? Se uma vez liberta do corpo não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo o sempre. Mas se, ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. Perceba que a gente vai sendo conduzido pela lógica das coisas que foram escritas. Sem progresso ulterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto admitindo-se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc., progredindo a alma. Qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou puros espíritos. Ora, com tal possibilidade não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade, a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado,
Mas, admitindo-lhe o infinito de perfeição sem o qual não fora Deus, força-é a admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. Percebe como que tudo isso vai corroendo Deus? Né? Que Deus é eterno, justo, soberano, aquele monte de atributo que a gente começa a estudar no livro dos Espíritos. Se a gente for levar ao pé da letra o que a igreja ensina nesses concílios, vai cair tudo por terra, né? Então, a alma só vale unida ao corpo. Aí, depois que a gente morre, não aprende mais nada. E, por exemplo, uma criança ou uma pessoa com problemas mentais que morre e vai continuar nulo por toda a eternidade. Qual o sentido disso, né? Mas se ao contrário, a gente continua aprendendo depois de morrer, por exemplo, e por que a gente não pode chegar no estado de perfeição que os anjos são tidos, né? É bem curioso essas considerações aí. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé no seu trono? É complicado, né? E não será rebaixar a divindade confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra. Ah lá, que eu Essa falei. ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião de sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe, como necessidade, milhões de adoradores, perenemente genuflexos ou de pé diante dele, é emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. O que eu falei? O que eu falei? E eu não li, tá? É estranho você atribuir essas... Que Deus é esse? Que quer que você fica de joelho na frente dele o tempo todo? Só falta botar um milho debaixo do joelho, né? Para piorar ainda mais. E que é que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É o N.U. com acento agudo, mero e brilho dos cortesãos, não. Número. É a bondade, é a justiça, é o título merecido de paz do seu povo. Perguntarei se haverá algo de mais próprio a dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte, mas, certamente que há, e essa coisa melhor é apresentar. Se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, que não colérico, invejoso, vingativo, exterminador e parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, como lados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentâneos com eternos suplícios. No mínimo, este Deus apresentado pela religião católica é questionável. Ele tem todas as atribuições humanas, favorece um monte uns e outros pune eternamente por um erro temporário. Estranhíssimo. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ademais a seu favor a conformidade com a observa-se cedilha maiúsculo O e o destino da alma. Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro, a espiritualidade é-lhe a essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material, separada desse corpo. Goza dessas faculdades mais livre e altamente. Eu não sei porque que o Zezinho não consegue ler alguma coisa, observação. Enfim, desculpa por aí, tá? Ele não aprende. É uma inteligência artificial meio burra, que não consegue aprender. Então, o Espiritismo traz muito mais luz, de uma maneira mais simples de entender e mais lógica, que a nossa lógica não é atacada como esses conceitos trazidos pela Igreja Católica e pelos concílios, né? Sobre os anjos, sobre tudo o que acontece. Aqui eu não vou repetir porque ficou muito claro. A união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, ocorre no período que poderemos classificar como da sua infância e adolescência, atingido, porém, que seja, um certo grau de perfeição e desmaterialização. Essa união é prescindível, e o progresso faz-se na sua vida de espírito. Ademais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada.
Então, a principal diferenciação aí, né, que se faz é que nós não somos criados corpo e alma para a eternidade, né? A nossa verdadeira vida é espiritual e não a corporal. Ao contrário do que se diz aí, que a verdadeira vida do anjo é espiritual e do homem é corporal, né? Percebeu que nessas definições do concílio, por exemplo, tem muita coisa que qualquer pessoa não precisa nem estudar muito para questionar. Só que um dogma não se questiona, entende? Se aceita, ponto. Então, não sei se pelo medo se impõe isso, mas as pessoas simplesmente deixavam passar. Ou quem questionava, sei lá, se não era botado fogo ou excomungado, vai saber, né? Bom, no próximo episódio nós vamos entender os anjos com uma leitura do Espiritismo. Quem são os anjos para o Espiritismo? Você não vai perder, né? Eu te espero. Até lá. Tchau.